Vou tentar abordar este belo livro de Joseph Ratzinger, Bento XVI, com um grande título, sempre novo e sempre antigo, de Jesus de Nazaré, uma figura, como ele diz várias vezes, a figura e a mensagem. Talvez, ele disse logo no prefácio que talvez este subtítulo caísse bem no seu livro, Jesus de Nazaré, a figura e a mensagem, porque ele não quer que este Jesus de Nazaré fique apenas prisioneiro da história, de uma história passada, de há 2000 anos atrás, mas que seja hoje uma figura que interpele as pessoas de hoje. Então vou fazer uma travessia, e tem de ser assim, penso, pelos dois volumes, pelos dois livros. Ele chama-lhe duas partes. Tenho de passar também pela primeira, e também passo pela segunda, mas irão ver que é necessário fazer uma abordagem à primeira parte, para também vermos depois a segunda. Então eu intitulo quase este trabalho como a figura e a mensagem de Jesus de Nazaré a partir dos Evangelhos canónicos, porque essa é a ideia do Papa. Primeiro ponto, apareceu em 2007 nas livrarias o livro intitulado, notem que isto que vou ler agora eu já o escrevi em 2007, a primeira parte, para verem que algumas coisas foram retomadas neste segundo volume. Apareceu em 2007 nas livrarias o livro intitulado Jesus de Nazaré, do batismo no Jordão à transfiguração, da autoria de Joseph Ratzinger, Bento XVI, assim mesmo, com nome duplo. O livro estende-se por 10 capítulos, refiro-me ao primeiro volume, e é fruto da intensa busca pessoal, crente e intelectual do Papa Ratzinger desde o verão de 2003. O rosto de Jesus traçado por Bento XVI nesse livro, a partir dos Evangelhos canónicos, não é, portanto, um ato do magistério do Papa, mas um texto vivido, rezado e pensado e oferecido à fé dos crentes e à inteligência humana. Sujeito a críticas, como ele referia bem, sujeito a críticas como toda a obra humana. De resto, o Papa situa-se também claramente em confronto com várias tentativas recentes, e falo de recentes em 2007, continuam a sê-lo, e redutoras, sedutoras em termos de mercado, travestidas de científicas, aparecidas quer em livro, quer em filme, e que, deixando de lado os Evangelhos canónicos, exploram outras fontes e traçam de Jesus um retrato falseado e mentiroso, para dizer tudo em poucas palavras, em duas palavras, sem Deus. Traçar o retrato de Jesus, um Jesus sem Deus, é evidente que se vê logo que é um retrato claramente falseado. O Papa afirma-o agora também neste livro, já o afirmava no outro, afirma, e digo agora, numa analepse, que é uma espécie de resumo de todo o primeiro volume, que à pergunta sobre o que tinha Jesus trazido verdadeiramente aos homens, se fizermos esta pergunta, o que é que Jesus trouxe verdadeiramente aos homens, a resposta tem de ser que trouxe Deus aos homens. E, de facto, se nós retirarmos Deus à mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus fica-se num humanismo, ou noutra nota qualquer de um certo humanismo ou de certos humanismos. Ponto 2. O Papa tece a sua reflexão a partir dos 4 Evangelhos canónicos. Conhecem Mateus, Marcos, Lucas, João, que são as únicas fontes contínuas, notem, as únicas fontes contínuas acerca do Jesus da história que chegaram até nós. Fontes contínuas, nós não temos mais nada. Temos pequenas coisas, mas fontes contínuas não temos mais. Esta última afirmação é um dos resultados mais consistentes que se podem ver no monumental estudo do padre e teólogo americano John Paul Meier, cujo título é Um Judeu, em português, Um Judeu Marginal, Repensar o Jesus da História,
em 4 volumes, saídos em 91, 94, 2001 e 2009. Curiosamente, o primeiro volume do Papa quase não trata, não fala de João Paulo Maia. Fala no segundo, fala neste, logo no prefácio, por exemplo, em que fala dele de forma favorável, mas curiosamente esqueceu-se do último volume, que saiu em 2009 e o prefácio é de 2010. Valia a pena ter posto o último volume de João Paulo Maia. Não deve ter, na altura, tido conhecimento que tinha saído o 4º volume de João Paulo Maia. Pronto, é uma obra monumental com mais de 13.000 páginas. Esta obra de João Paulo Maia, porventura a análise histórica mais rigorosa acerca de Jesus, levada a cabo nos tempos modernos. Temos muita coisa antiga, mas em termos modernos, esta é com certeza a obra mais aguda e perspicaz. Aos 4 evangelhos canónicos, João Paulo Maia, apenas acrescenta as notas de Flávio Josefo nas Antiguidades Judaicas. 18, parágrafos 63 e 64. Só acrescenta isso. E não acrescenta mais nada. Maier exclui, como fonte do Evangelho Copto de Tomé, um apócrifo, exclui esse Evangelho, muito valorizado pela escola também americana do chamado Jesus Seminar, que põe ao nível, se é que não mesmo acima, dos Evangelhos canónicos. Essa escola do Jesus Seminar dá muita importância ao texto de Tomé, o Evangelho de Tomé, Copto, aparecido no Egito, dá-lhe muita importância, talvez até mais do que aos próprios Evangelhos canónicos, mas Maier exclui-a, e já vou dizer porquê. Maier mostra que o Evangelho de Tomé relê os ditos dos Evangelhos canónicos. Relê. Essa escola pensa que o Evangelho de Tomé é anterior aos Evangelhos canónicos e seria uma fonte dos Evangelhos canónicos. Maier prova que não é uma fonte, que é apenas uma que aproveita ditos dos Evangelhos e depois os diz de outra maneira. Igual ceticismo mostra Maier pela chamada fonte Quelle, dos Evangelhos. Quem estuda sabe essa fontezinha, que é uma hipótese da formação dos Evangelhos. Maier exclui também qualquer relação de Jesus com a comunidade de Qumran, ao contrário do Papa, que valoriza a aproximação de Jesus a Qumran, sem o explicar depois nitidamente. Mas os dois salientam, quer Maier, quer o Papa, salientam a cronologia do Evangelho de João em detrimento da dos sinóticos. Voltaremos a este tema mais à frente. Ainda assim, Maier adverte que o Jesus da história não passa de uma abstração, se nós ficarmos só nisso, chamando a atenção para a diferença entre o Jesus real e o Jesus da história. Terminologia que, curiosamente, o Papa foi buscar para este segundo volume. Foi buscar. Esta diferença entre o Jesus real e o Jesus da história. Perguntando mesmo se alguém pode ter a certeza, pergunta Maier, se alguém pode ter a certeza de conhecer plenamente a personalidade de alguém, mesmo de uma pessoa íntima. Sim, às vezes pensamos que conhecemos muito bem uma pessoa que anda connosco todos os dias. Pensamos, mas será que conhecemos? Mesmo isso aí, mesmo esse aspecto tem de ser colocado também. Ponto 3. Apareceu também recentemente em 2006, um livro sério de Richard Bauckham, com o título de Jesus e as testemunhas oculares. Os Evangelhos como testemunho ocular. Ou seja, a produção dos Evangelhos vem através de testemunhas oculares dos acontecimentos. Isto digo pelo seguinte. Bauckham faz ver que o recurso a testemunhas oculares empenhadas, isto é, testemunhas oculares que também estão metidas no filme de Jesus, isto é, na vida de Jesus, como são, por exemplo, os seus apóstolos, que falam de Jesus, mas estão lá metidos, testemunham de Jesus, dão testemunho, vivem com ele. Bauckham então faz ver que o recurso a testemunhas oculares empenhadas, isto é, que foram parte dos acontecimentos e neles estiveram ativamente envolvidas, e não neutras, era o normalmente usado pelos historiadores antigos. Curiosamente, porque há crítica
que nos vem dizer, mas afinal, isso é dito pelos seguidores de Jesus, têm que ser favoráveis a Jesus. Mas é curioso que uma análise exaustiva aos historiadores antigos, eles seguem o mesmo método. Isto é, também se servem de testemunhas oculares. E eu cito, como cita muito bem Bauckham, como Tucídides, Políbio, Flávio Josefo, Tácito, que acederam a acontecimentos históricos e acederam através de testemunhas oculares. Portanto, para estes era válido, mas para os evangelhos não é válido. Percebem a diferença? É que nós às vezes não vemos bem as coisas. Portanto, se é uma figura da história civil, é válido o serviço de testemunhas oculares e empenhadas nos acontecimentos. Mas os evangelhos já não faz sentido, porque estando empenhadas, seguramente vão jogar por um lado. Isto é curioso, mas ele faz ver muito bem isto, por isso é que eu cito este livro, que é muito importante, de Richard Bauckham. Portanto, isto já era usado. Neste sentido, o facto de os acontecimentos de Jesus, narrados nos Evangelhos, serem vistos pelos olhos dos seus discípulos, enquanto testemunhas oculares neles efetiva e efetivamente envolvidos, não os desvirtua, mas confere-lhes credibilidade e põe a história dos Evangelhos ao nível da história antiga. E, portanto, depois que não venham com críticas. Porque se vierem com críticas, vão ter que dizer que os outros também se serviam dos mesmos métodos. Porque são os métodos usuais na Antiguidade. Ponto 4. Este regresso fundamentado aos 4 Evangelhos canónicos, que o Papa faz na sua abordagem de Jesus, e que são os tais únicos relatos contínuos, como únicas fontes contínuas credíveis para chegar ao Jesus da história, vem depois de 2 séculos, como ele diz, de 2 séculos de uma árdua crítica literária e histórica que tentou desautorizar os Evangelhos canónicos como documentos credíveis, dizendo que não eram credíveis, para se chegar ao verdadeiro Jesus da história. Portanto, não eram fontes credíveis para chegar mesmo ao Jesus da história. Davam para outras coisas, como por exemplo isto que vou dizer agora. Para este tipo de crítica, os Evangelhos são, segundo esses autores críticos, são o resultado de um longo processo de anónima transmissão de tradições, foi andando, mão em mão, de coração em coração, de um longo processo anónimo de transmissão de tradições, em que os redatores apareceram em fase tardia e já desligados dos acontecimentos e das testemunhas oculares desses acontecimentos. Num tal processo longo e difuso, terá intervindo ainda a criatividade e o filtro das comunidades de então, que terão adaptado as tradições às suas necessidades e propósitos. Se é que, em alguns casos, não as terão mesmo inventado, diz essa história crítica acerca disto. Assim sendo, refere este tipo de crítica histórica, quando estas tradições chegam aos redatores, apresentam-se já muito desvirtuadas e despersonalizadas e pouco terão a ver com o verdadeiro Jesus da história. Já não tem nada a ver. Tem a ver é com as nossas preocupações, de quem escreve e das comunidades que passam essas tradições. Nesse sentido, conclui essa crítica minimalista, os Evangelhos falam mais das comunidades do que de Jesus. Não podendo, por isso, ser usados como documentos históricos para chegar à pessoa de Jesus. Notem que é preciso ter estas críticas todas presentes, para percebermos bem porque é que o Papa resolve escrever um livro sobre Jesus de Nazaré, servindo-se das únicas fontes contínuas que são os Evangelhos canónicos. Um livro em duas partes, como ele apresenta bem. É por causa disto tudo, deste processo todo. Portanto, desacreditados, agora vejam o que salta fora se continuasse assim. Desacreditados e descartados os Evangelhos canónicos como documentos credíveis, isto é, não servem, porque estão viciados, segundo esses autores, e não havendo outros documentos sérios de controlo, porque não há, é então fácil fazer brotar do chão da Palestina, do século I, tantas figuras de Jesus como cogumelos, ao sabor do gosto de cada um.
eu costumo dizer, ao sabor do mau gosto de cada um. Isto é, cada um pode criar, a partir de um naco, de um texto qualquer, de um naco, prescindindo das fontes contínuas, a figura de Jesus que melhor lhe interessa a si. Então pode surgir um Jesus revolucionário, pode surgir isto ou aquilo, ao mau gosto de cada um. Isto é, cada um cria o seu. Se prescindirmos de facto das fontes contínuas, que são os evangelhos canónicos, e nos servirmos de pequenos nacos, dá tantas figuras de Jesus quantas aquelas que nós desejamos. Isso é evidente que está aí. E eu vou-vos mostrar, para estarem atentos. É assim que psicólogos, jornalistas, literatos e cineastas podem criar e vender a sua figura de Jesus. Veja-se o Código da Vinci, daquele romance de Jesus e da Madalena. Portanto, prescindindo dos textos canónicos, a gente pode recriar perfeitamente essa cena. E é isso que eles querem. É prescindir dos canónicos para poder depois recriar aquilo que desejarem. Código da Vinci. O Evangelho de Judas, gnóstico, como sabem, e outros do mesmo teor descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945 já, mas que só agora são postos cá fora, porque só agora interessa destacar este pormenor ou aquele pormenor. Por exemplo, a relação de Jesus com Judas. Só agora que interessa. E mais recentemente a fraude de o túmulo perdido de Jesus, que ouviram certamente falar, andou por aí na televisão, e o túmulo da família de Jesus, de James Cameron e Simcha Jacovici. Seguramente ouviram falar nisto. Acerca dos túmulos e dos ossários de Talpiot, que andaram aí muito, e que se dizia que foram descobertos pelos ossos de Jesus, etc. Descoberto em 1980 já, 1980, 5 quilómetros a sul da cidade antiga de Jerusalém. Os arqueólogos israelitas Amos Kloner, que escavou o túmulo em 1980, e Joe Ziaz, ambos eles judeus, que classificou os ossários, já denunciaram as publicações feitas como, cito entre aspas, desonestidade intelectual e científica, e um mesmo como insensatez, entre aspas. Por sua vez, o arqueólogo americano William Dever, que é muitíssimo conhecido, trabalha há mais de 50 anos dirigindo escavações em Israel, fala de manipulação, entre aspas, manipulação, engano e mercado. É mercado para muita gente. No fundo, então, como bem acentua o Papa no seu Jesus de Nazaré, Jesus não pode ser reduzido a um revolucionário, moralista, romântico ou um mestre religioso. Nem os seus ensinamentos podem ser reduzidos a princípios técnico-materiais, criticando aqui também capitalismos e marxismos e o tipo de ajudas ocidentais ao terceiro mundo. Também Jesus serviu para isso. Quando, obviamente, que tem de ser de forma diferente e muito mais forte. Verdadeiramente, o Jesus dos Evangelhos canónicos veio trazer-nos Deus. E é isto que o Papa pretende. Veio trazer-nos Deus. Sai agora, em 2011, o volume 2 do Jesus de Nazaré, que Bento XVI já tinha prometido e enunciado a quando da publicação do volume 1. Sempre com o título maior de Jesus de Nazaré, está sempre aqui em grande destaque, vê-se logo, Jesus de Nazaré. Este volume 2 traz o subtítulo da entrada em Jerusalém até à ressurreição. Conta 253 páginas, distribuídas por 9 capítulos, que aqui enunciamos, para ficarem com uma ideia do que se passa aqui neste segundo volume de Bento XVI. Primeiro capítulo trata da entrada em Jerusalém e da purificação do templo. Páginas 13 a 29. Não são muitas. Segundo capítulo,
o discurso escatológico de Jesus, páginas 31 a 52, que Bento XVI define talvez como o texto mais difícil dos Evangelhos. Capítulo 3 é sobre o lava-pés, páginas 53 a 69. Capítulo 4 trata da oração sacerdotal de Jesus, páginas, como sabem é o capítulo 17, São João, páginas 71 a 90. O capítulo 5 trata da última ceia, páginas 91 a 122. O capítulo 6 trata do Getsemane, páginas 123 a 138. O capítulo 7 trata do processo de Jesus, páginas 139 a 165. O capítulo 8 trata da crucifixão e da deposição de Jesus no sepulcro, páginas 167 a 196. E o 9º capítulo, que é o último, trata, naturalmente, e tinha de ser, da ressurreição de Jesus da morte, páginas 197 a 224. Fecham o livro, este livro de Bento XVI, algumas perspectivas sobre alguns artigos do Credo. No fim, coloca algumas perspectivas sobre artigos do Credo. Exatamente isto. Subiu aos céus. O que é que isto quer dizer, em poucas palavras? Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir na sua glória. Ele trata isto nas páginas 225 a 236. E termina com algumas indicações bibliográficas acerca dos dois volumes, do primeiro volume e também deste segundo volume. No prefácio, páginas 9 a 12, Bento XVI promete ainda um terceiro volume. Portanto, ficamos à espera ainda de um volume terceiro. Ele diz, se Deus lhe der forças, de um terceiro volume, que será sobre as narrativas da infância. Ponto 8. Este segundo volume de Jesus de Nazaré, este segundo, continua a mostrar um Bento XVI determinado, claro nas ideias e na escrita, muito claro na escrita e nas ideias, sempre foi, e vê-se também neste livro, e, sobretudo, apaixonado pela pessoa de Jesus, que deseja ardentemente conhecer melhor, e por isso é que se pôs a estudar e a escrever, para ele próprio conhecer melhor. Nós nunca conhecemos tudo completamente. Temos de conhecer cada vez melhor, mesmo ele, para ele próprio conhecer melhor, e também para dar a conhecer a crentes e não crentes. Porque o método usado por Bento XVI serve para os crentes aprofundarem a sua fé e, porventura, para despertar nos não crentes a fé. Sem peias de espécie alguma. Portanto, ele não está preso a nada, não joga a defesa, nem joga o ataque. Óbvio que critica de vez em quando algumas posições que ele acha que são muito redutoras, é natural. De facto, ele aqui não escreve como Papa, não é do seu magistério, é como um autor que escreve a sua obra, põe-na diante das pessoas, para que as pessoas possam, de facto, enriquecer-se com esta leitura. Ponto 9. A entrega ou doação de Jesus por amor até ao fim, a entrega ou doação de Jesus por amor até ao fim, que abraça e dissolve as nossas raivas, mesquinhices, mentiras, ódios e violências, é o fio escarlate que atravessa, unindo-os, todos os capítulos deste volume sobre Jesus. A entrega ou doação de Jesus por amor até ao fim. É o que encontramos neste livro, de forma muito bem expressa. Pelo caminho, Bento XVI aproveita para dizer que um retrato de Jesus retocado com traços de zelote ou revolucionário, que desencadeou, sobretudo nos anos 60, uma vaga de teologias políticas, não aproveita ao humanismo, mas à desumanidade. Página 23. Quando nós queremos ficar apenas com um traço, que pode até estar desvirtuado e falseado da figura de Jesus, podemos chegar a objetivos que nem sequer pensávamos. Queríamos uma coisa, sai-nos outra.
Ele diz que, em vez de chegar, de facto, ao humanismo, pode chegar à desumanidade. Na verdade, Jesus é a bondade que procura. A bondade que procura, acolhe, abraça e cura. Uma afirmação da página 29. De vez em quando cito uma outra para ficarem a saber um bocadinho do teor também do texto. Jesus, diz a palavra que limpa o coração dos seus discípulos. E cita João 15:3. Vós já estáis limpos, devido à palavra que ouvistes de mim. Portanto, Jesus, diz a palavra que limpa o coração dos seus discípulos, transformando esse coração, transformando-o em um coração que vê. Página 57. Como sabem, é uma das expressões muito do gosto de Bento XVI. Um coração que vê. Já não são apenas uns olhos que veem, mas é um coração que vê, por amor e por misericórdia, o que se passa no mundo e nos nossos irmãos. Um coração que vê, que é, como disse, uma expressão muito do gosto de Bento XVI, que eu uso desde o princípio do seu pontificado. Saiu logo na carta encíclica Deus Caritas Est, de dezembro de 2005, no número 31, e depois usou aqui em Portugal, em Fátima, esta expressão de um coração que vê, quando falou aos grupos sociais, da atividade pastoral social em Fátima, falou deste coração que vê e que é extremamente importante. Um coração que vê. Ponto 10. A expressão vida eterna, e cito, agora estou a dar um texto entre aspas dele, todo, este que eu vou citar no número 10, da página 76, a expressão vida eterna, diz ele, não significa, como imediatamente talvez o leitor moderno possa pensar, a vida que vem depois da morte. Isto é bom para nós também. Portanto, a vida eterna não significa à primeira vista aquilo que qualquer pessoa pensa, que é a vida que vem depois da morte. Sendo a vida atual, esta que nós estamos agora a viver, passageira e não uma vida eterna. Isto está de passagem. A vida eterna vem depois, dizemos nós. Continua ele. Vida eterna significa a vida no sentido mais próprio e verdadeiro, a qual pode ser vivida mesmo neste tempo e contra a qual, depois, já nada pode fazer a morte física. É isto que interessa. Abraçar desde já a vida, com letra grande, a vida verdadeira, que já não pode ser destruída por nada nem por ninguém. Portanto, a vida eterna não vem depois. A vida eterna é o amor, é o eschaton, é a maravilha, essa maravilha de Deus que já está aqui. Podemos começar a vivê-la já. É indestrutível essa. A nossa vida que é destrutível, esta que nós vamos vivendo por aí, assim. Esta ninguém a pode destruir. E diz ele que é próprio do discípulo de Jesus que ele viva. O discípulo deve viver com esta vida, o discípulo de Jesus. E que, além do puro e simples de existir, alguns só existem, mas não vivem, além do puro e simples de existir, encontre e abrace a vida verdadeira da qual todos andam à procura. Toda a gente, crentes e não crentes, procuram a vida verdadeira. E é isso também que leva e que levou Bento XVI a escrever este belo livro, para entregar às pessoas a vida verdadeira. A vida. Não é a vida depois da morte. É a vida que já nos atinge agora, que já podemos começar a viver agora e que devemos começar a viver agora e a testemunhar agora. Essa foi a vida verdadeira que Jesus nos trouxe. É um belo parágrafo este, da página 76, mas está alargado depois com outras explicações belas. Ponto 11. Deus é santo. A sua maneira de ser é a santidade. Isto é, estar incondicionalmente voltado para nós. Também estou a citar coisas dele. No meio de nós. No meio de nós. Ser santo ou santificado para nós é entrar na esfera de Deus. Sendo, portanto, missão, envio ao mundo. Porque se a santidade de Deus é estar voltada para nós, é estar no meio de nós, então para nós sermos santos,
é estarmos em missão, no meio do mundo, sermos enviados. Muito bela esta reflexão que ele faz sobre a santidade neste sentido. Ser santo, então, é entrar na esfera de Deus, sendo, portanto, missão, envio ao mundo. Neste sentido, santidade, afirma ele na página 87, santidade significa missão. Jesus atrai os seus discípulos para dentro desta corrente da missão. Quando vem nos Evangelhos isto, cita João 20, 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É para nos meter dentro desta corrente da santidade e da missão. 12. Neste volume segundo, Bento XVI cita, mas já o disse, mas digo melhor agora, cita John Paul Maier, tal americano que já escreveu mais de 10 mil páginas sobre Jesus da história, cita-o por 6 vezes, todas no capítulo sobre a última ceia. Não vou dizer aqui as páginas, ainda que as tenha cá. Mas refere-se logo a ele, elogiosamente, no prefácio, na página 11. E também o menciona nas indicações bibliográficas gerais que fecham este volume segundo, mas que se referem, como sabem, ao primeiro e ao segundo. Nas páginas 238 e 244. Número 13. No referente à última ceia, que é onde ele cita mais John Paul Maier, e concorda com ele, leio isto porque pode ser interessante para pensarem como o Papa é livre nestas coisas também. No referente à última ceia, é bom e salutar que Bento XVI mostre os desajustes cronológicos entre os evangelhos sinóticos, que são Mateus, como sabem, Mateus, Marcos e Lucas, e João. João, por outro lado. Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e por outro lado João. Ele mostra o desajuste cronológico que há entre os sinóticos e João, para se colocar do lado da cronologia de João. Durante muito tempo, João foi considerado, em termos cronológicos, desajustado. E, portanto, nós não o seguíamos. Agora, a crítica mais recente, já há uns anos esta parte, a começar também por John Paul Maier, acha que João é o que segue a melhor cronologia. E o Papa também agora. Os sinóticos assentam a sua cronologia sobre a ceia pascal, sobre a última ceia, a sua cronologia a partir da ceia pascal, celebrada, na nossa maneira de contar os dias, em quinta-feira após o pôr do sol. Daí a nossa quinta-feira santa. Após o pôr do sol era celebrada, então, a ceia pascal, hebraica, pelas 18 horas, que já é escuro em Israel. Seguindo esta cronologia, e vão ver o que salta fora, mais ou menos, seguindo esta cronologia dos sinóticos, então, nessa quinta-feira, pelas 21 horas, às 18 seria a ceia, às 21 Jesus já está no Getsemane, quinta-feira santa, onde é preso pelas 24 horas, isto é, na passagem de quinta para sexta. Pelas 3 da manhã de sexta-feira acontece a terceira negação de Pedro, nega Jesus pela terceira vez. Pelas 6 da manhã tem lugar o processo diante de Pilatos, e estou a seguir exatamente a cronologia de Marcos, por exemplo. Pelas 9 horas da manhã Jesus é crucificado. Ao meio-dia, sexta-feira, as trevas cobrem a terra. Às 15 horas é a morte de Jesus. E antes das 18 horas, Jesus é sepultado. Este é o esquema dos sinóticos. Portanto, quinta-feira, nossa quinta-feira, para eles é a sexta, porque com o pôr do sol começa um dia novo, no Médio Oriente. Mas, então, depois do pôr do sol de quinta-feira é a ceia pascal, a ceia, a última ceia. Depois, notem, num espaço de menos de 24 horas, a partir da ceia, Jesus é preso, é julgado, é condenado, é crucificado e é sepultado. Notem que, todavia, se a ceia pascal é nessa quinta-feira à noite, então o dia seguinte, toda a sexta-feira, é o dia de Páscoa, segundo os sinóticos. E então Jesus é preso, julgado,
condenado, crucificado e sepultado em pleno dia de Páscoa judaica. Isto é um absurdo. E o Papa não tem pejo em dizê-lo claramente. Portanto, isto de Jesus ser, de alguém ser, não é Jesus, alguém ser preso, condenado, julgado, condenado, crucificado e sepultado na maior festa judaica, não faz sentido. Por isso, de facto, João apresenta outra cronologia, em que também fala de uma ceia, mas não a situa, nem diz que é pascal. Diz que Jesus é preso, julgado, condenado, crucificado não no dia da Páscoa hebraica, mas na véspera. Porque, como veem, os judeus nem entram no pretório de Pilatos. Quando se trata de levar Jesus a Pilatos, nem entram no pretório para poderem à noite comer a ceia pascal, porque senão ficariam impuros. E depois dizem ainda, porque era o dia da preparação, porque no dia seguinte é que era a Páscoa. Portanto, segundo João, Jesus é morto na véspera da Páscoa e não no dia de Páscoa. E faz muito mais sentido. Esta, sim, pode ser perfeitamente aceitável esta temática. Neste sentido, é evidente, já veem que nós, a Igreja Ocidental, as igrejas ocidentais, derivamos dos sinóticos, tanto que temos ainda, obviamente, as nossas celebrações em Quinta-feira Santa, e temos a Eucaristia com pão ázimo, que é o pão comido na ceia pascal, enquanto que os nossos irmãos do Oriente, como sabem, a Eucaristia deles não é pão ázimo, é pão comum, exatamente porque eles dependem de João. Eles dependem de João e nós dependemos dos sinóticos. Por isso é que a nossa Eucaristia é pão ázimo, os nossos irmãos do Oriente é em pão normal, não é pão ázimo. Pão ázimo era próprio do tempo pascal, da Páscoa hebraica. Um Papa honesto na maneira de pensar e de ler as situações face às razões apresentadas e à verificabilidade que se pode fazer sobre elas, também pode tirar conclusões que não escandalizam ninguém. Há muito tempo que a gente pensa isto, mas é bom que o Papa posta sobre a mesa as razões, veja, de facto, não faz isto, não faz muito sentido, mas faz aquilo. Isto não importa em termos da nossa fé, de forma nenhuma, não abala em nada, pelo contrário, diz que nós celebramos este Senhor Jesus, que está no meio de nós, voltado para nós, que olha para nós com amor e com carinho e com afeto, e nós celebramos a ceia pascal, porque tem esse teor próprio, também do tempo pascal, como é óbvio. E a Páscoa de Jesus é, sobretudo, essa vinda maravilhosa de Deus ao nosso mundo, trazendo até nós um tempo novo. Bom, o livro tem coisas destas e muitas mais. Eu não posso estar aqui a anunciá-las todas, mas tem algumas novidades engraçadas para um Papa. Digamos que para quem anda mais metido nisto não tem grandes novidades, mas tem novidades, tem muitas coisas interessantes, fáceis de ler e de compreender, para quem quiser ter ousadia e a alegria de se debruçar sobre este texto e de o ler com alguma paciência. Encontrará com certeza muitas pérolas. E pronto, obrigado.